Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre suplementos e plantas medicinais. Se você está chegando aqui agora, pode ser que você faça um bom proveito do conteúdo desse vídeo se você já está avançada aí nas suas pesquisas sobre transição menopáusica. Pode ser que aqui seja um complemento para você. Mas se você está começando agora a pesquisar sobre isso, eu sugiro que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no primeiro vídeo aqui dessa série de vídeos, que é o prefácio. Esse é um vídeo de uma série de vídeos do livro O Cérebro e a Menopausa, escrito pela doutora Lisa Mosconi, em 2024, originalmente em inglês, em 2024, já falei, e traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Tá? Se você assistir desde o início, em sequência, você pode ter um melhor aproveitamento do que começar daqui para frente e talvez depois voltar, não sei. Fica a minha sugestão para vocês. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas, especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, imagino que estava ansiosa por este momento, não é mesmo, Brasil? Então, esse é um capítulo muito polêmico, e por isso é polêmico quando se trata de tratamento para transição menopáusica, porque é aqui nesse processo de suplemento, plantas medicinais, que tem uma galera mal informada, mal intencionada, mal um monte de coisa, ganhando muito dinheiro, porque tem gente que, claro, desesperada, né? A doutora Mary Claire traz isso muito bem no livro A Nova Menopausa, é muito desesperador quando você está tendo sintomas e você vai em vários médicos e ninguém te dá uma explicação para aquilo, porque você não sabe, né, que a transição menopáusica tem muitas questões particulares, então você já foi em vários médicos, menos em um especialista em menopausa, até porque você acredita que, claro, se eu estou aqui com alguma questão ligada às questões da saúde da mulher, é um ginecologista, né? E aí a gente vai descobrindo que não é bem assim que funciona, você precisa de um especialista em menopausa, que sim, em geral vai ser um ginecologista, mas ele tem que ser especialista, porque na faculdade de medicina ainda não está estabelecido aí uma cadeira específica para a transição menopáusica. E aí, se já não fosse o suficiente isso, né, Brasil, vem a doutora Lisa Mosconi sambar na cara da sociedade para contar, olha, transição menopáusica tem um órgão aí muito afetado, que é o cérebro. Então, quando a gente está falando de suplementos, é ótimo se ele vem para poder, como o próprio nome diz, suplementar, complementar tudo que você já vem fazendo, mudança de estilo de vida, fazendo atividade física, mudou sua dieta, mudou o seu sono, porque você já entendeu que esse negócio de transição menopáusica não tem uma pílula mágica, não é mesmo? Então, o suplemento, ele pode ser vendido como uma pílula mágica para pessoas que estão desesperadas, com razão, mas isso pode ser um grande tiro no pé. Tá certo? Então, a advertência aqui que a doutora Lisa Mosconi começa é que isso aqui é um suplemento, ele não substitui nada das mudanças que você vai precisar fazer na transição menopáusica. E, como são muitos sintomas, já se tem aí minimamente evidências de que tem 3 coisas básicas a serem feitas, né? E que são as mesmas coisas que os meus clientes têm que fazer também, que são sobreviventes de relações tóxicas, que é atividade física, alimentação saudável, sono saudável. Sem essas 3 coisas, não tem especialista em menopausa, não tem hormônio biocompatível que dê conta de tanta complexidade na transição menopáusica. Pelo menos não ainda. Quem sabe no futuro, não é, Brasil? Acho pouco provável, mas tudo bem. Então, disclaimer feito, aqui o que eu vou trazer
do livro da doutora Lisa Mosconi. São os suplementos, começando pelos suplementos botânicos e depois para os suplementos não botânicos. E o que ela vai trazer para cada um deles é uma explicação rapidinha sobre, em geral, como é que eles têm ajudado as mulheres na transição menopáusica, qual é a dosagem aí indicada, quais são as precauções, então, e como é que estão as pesquisas científicas em relação a esses suplementos. Tá? Outra coisa muito importante é entender que o grande drama dos suplementos é que eles não são regulados pelos órgãos que regulam os medicamentos. Né? Então, qual é o grande drama? Não se sabe ainda, porque não tem pesquisa suficiente, qual é a dosagem, como ele deve ser apresentado, quais são as empresas que, de fato, é seguro você comprar. Então, pela falta de padronização, esse é um dos grandes dramas. E aí, uma das dicas aqui, mesmo esse livro sendo escrito, né, dentro do terreno ali dos Estados Unidos, e que quem regula alimentos e medicamentos e suplementos e tal, é a FDA, mas aqui no Brasil é a Anvisa, então ela traz né, eu imagino que a tradução, a adaptação traz isso, né? Outras maneiras de garantir que um suplemento seja de alta qualidade, não contaminado, é comprar produtos testados pela Anvisa e que apresentem selos de qualidade e certificações de órgãos reconhecidos. Por fim, embora a maioria dos suplementos e remédios fitoterápicos apresentem baixo risco de efeito colateral, alguns podem interagir com medicamentos prescritos ou apresentar contraindicações. Tá? Então, isso é muito importante. Inclusive, se você for no seu especialista em menopausa, conta o que você está tomando de suplemento, é importante, porque assim você tem mais opções de saber se isso que você está usando, suplementando, realmente ajuda ou atrapalha, ou é só mesmo um gasto de dinheiro. Tá bem? Primeiro suplemento botânico. Gente, já vou avisando que a maioria desses nomes aqui eu nunca tinha ouvido na minha vida, então provavelmente eu vou pronunciar errado, já peço desculpas. O primeiro deles é o Simicifuga, o Black Cohosh. É uma planta perene que cresce na América do Norte, é uma das ervas para a menopausa mais extensivamente pesquisada. Ainda são necessárias mais pesquisas, mas a simicifuga não parece ter efeitos estrogênicos. Desse modo, pode ajudar pacientes com câncer. Indicação: ondas de calor, evidências científicas de eficácia média. A dosagem, 40 mg por dia de extrato padronizado. Devido à escassez de estudos de segurança de longo prazo, deve ser utilizada por, no máximo, 6 meses. Precauções: embora a simicifuga, em geral, seja bem tolerada, ela pode causar dores de cabeça e foram relatados casos raros de danos ao fígado. Chaste Tree Berry é o fruto do agnocasto, uma planta nativa do Mediterrâneo da Ásia Central. Indicação: sintomas da menopausa de diversas origens. Evidências científicas de eficácia baixas. Dosagem: 200 a 250 mg por dia. Precauções: geralmente bem toleradas, pode interagir com alguns medicamentos, como pílulas anticoncepcionais, ou medicamentos usados para tratar a doença de Parkinson ou psicose. Angélica chinesa é usada na medicina tradicional chinesa há mais de 1.200 anos. Uma advertência de especialistas em medicina chinesa é que as preparações utilizadas nesses ensaios não são as mesmas utilizadas em sua prática dos especialistas. Indicação: ondas de calor, evidências científicas de eficácia baixas. Dosagem: até 150 mg por dia. Precauções: o Tong Kui pode interferir com medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, heparina ou aspirina. Prímula. O óleo de prímula é produzido com as sementes da... Oh, meu Deus!
Notera bienis. Indicação, ondas de calor. Evidências científicas de eficácia baixas. Dosagem, 2 a 6 gramas por dia. Precauções, geralmente bem tolerado, pode intensificar os efeitos do lopinavir, um medicamento para HIV. Raiz de ginseng e maca peruana. É considerado uma erva adaptogênica, que significa que promove resistência a fatores estressantes, tanto externos quanto externos, ajudando na manutenção da saúde física e mental. Indicação, humor e libido. Evidências científicas de eficácia médias. Dosagem, 400 mg por dia, de extrato padronizado. Devido à insuficiência de estudos de segurança em longo prazo, deve ser utilizado por no máximo 6 meses. Precauções, geralmente bem tolerada. A insônia é o efeito colateral mais comum, de maneira que é melhor tomar no início do dia. Outros efeitos colaterais potenciais incluem problemas menstruais, dores nas mamas, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial alta ou baixa, dor de cabeça e problemas digestivos. O ginseng pode interferir com medicamentos para afinar o sangue, como varfarina, heparina ou aspirina. Cava. É uma pimenta das ilhas do Pacífico. Indicação, ondas de calor e ansiedade. Evidências científicas de eficácia baixas. Dosagem, 50 a 250 mg por dia. Precauções. A FDA, o órgão que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre cava. Devido ao seu potencial em causar danos ao fígado, pode causar problemas digestivos, dores de cabeça e tontura. Fitoestrogênios são substâncias semelhantes ao estrogênio, encontradas em cereais, soja, vegetais e algumas plantas, que atuam como estrogênio. Os mais fracos no corpo, os suplementos de estrogênio, de fitoestrogênio, mais comuns são as isoflavonas, extraídas da soja e do trevo vermelho, enquanto as sementes de linhaça também são frequentemente recomendadas. Uma revisão de 21 ensaios clínicos indica que os fitoestrogênios reduzem o número e a frequência das ondas de calor e melhoram a secura vaginal. No entanto, os resultados diferem dependendo do tipo de fitoestrogênio utilizado, conforme analisado a seguir. Isoflavonas de soja, indicação, ondas de calor, evidência científica de eficácia média, dosagem 40 a 80 mg por dia. Devido à insuficiência de estudos de segurança em longo prazo, devem ser utilizadas por um máximo de 6 meses. Precauções, geralmente bem toleradas. Os efeitos colaterais mais comuns são problemas gastrointestinais. Evidências atuais indicam que consumir alimentos de soja é seguro para mulheres que tiveram ou têm risco de câncer, embora ainda não se saiba ao certo se os suplementos de isoflavonas de soja são seguros para essas mulheres. Associações médicas não endossam suplementos de isoflavonas de soja para não incentivar o consumo excessivo. Isoflavonas de trevo vermelho é uma das ervas mais amplamente pesquisadas para a saúde da menopausa. Indicação, suores noturnos, evidências científicas de eficácia média, dosagem 80 mg por dia. Extratos de trevo vermelho foram usados em estudos clínicos prolongados de até 3 anos e não foram observados efeitos adversos significativos. Precauções: a segurança do trevo vermelho para pacientes com câncer de mama ou de endométrio ainda não foi estabelecida. Semente de linhaça. São boas fontes de lignanas, um polifenol precursor da atividade fitoestrogênica. Também contém ácidos graxos ômega 3 e fibras. Indicação, ondas de calor. Evidências científicas de eficácia baixas. Dosagem, 25 mg ou 2 colheres cheias de sementes moídas diariamente. Precauções, geralmente bem toleradas.
Os efeitos colaterais mais comuns são distúrbios digestivos, como inchaço abdominal, náusea e diarreia. Rhodiola é uma erva adaptogênica que cresce nas regiões altas e frias da Europa, da Ásia. Indicação: estresse, fadiga, atividade metabólica. As evidências científicas de eficácia são baixas. Dosagem: 100 mg por dia. Precauções: geralmente bem toleradas, por um período de 6 a 12 semanas. Os possíveis efeitos colaterais incluem tontura, boca seca ou produção excessiva de saliva. Olha que loucura! Erva de São João. É uma planta perene que produz flores amarelas e é usada na medicina tradicional europeia desde os antigos gregos. Indicação: ansiedade, alterações de humor e sintomas depressivos durante a perimenopausa. Evidências científicas de eficácia altas. Dosagem: 900 mg por dia até 12 semanas. Precaução: a erva de São João pode interagir com vários medicamentos e deve ser utilizada com cautela. Esses medicamentos incluem anticoagulantes como a varfarina, heparina, aspirina, digoxina, que é um medicamento utilizado para arritmia cardíaca, anticonvulsivos, medicamento para convulsões e epilepsia, medicamentos antidepressivos, especialmente SSRIs, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou SNRIs, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Ciclosporina, um medicamento imunossupressor, medicamentos para HIV, metadona, contraceptivos orais e alguns medicamentos anticâncer. Tríbulos terrestres, também conhecido como Viagra natural, tem sido usado para energizar e melhorar a função sexual em homens, mas também pode ajudar mulheres na pós-menopausa. Indicação: baixa libido, evidências científicas de eficácia baixas. Dosagem: 250 a 1.500 mg por dia. Precauções: geralmente segura em pequenas doses. Ainda não foram divulgados resultados sobre suas interações com medicamentos prescritos. Tome com cautela. Valeriana é uma planta perene, selvagem, que cresce em pastos na América do Norte. Indicação: relacionados ao sono, problemas relacionados ao sono. Evidências científicas de eficácia média. Dosagem: dosagem inicial é de 400 microgramas, 1 hora antes de dormir para extratos concentrados, 2 a 5 gotas. Precauções: geralmente bem tolerada, pode causar dores de cabeça, tontura, dor no estômago ou fadiga da manhã seguinte ao uso. Suplementos não botânicos, vitamina do complexo B. Apesar de não haver evidências consistentes de que ajudem a reduzir as ondas de calor, as vitaminas do complexo B podem ajudar a reduzir o estresse e diminuir o risco de osteoporose e fraturas ósseas. A vitamina B12 é muito importante para um cérebro saudável, especialmente à medida que envelhecemos. Embora nossas bactérias intestinais produzem uma pequena quantidade de vitamina B12, a maior parte deve ser proveniente da nossa dieta. Se você segue uma dieta vegetariana rigorosa, sem consumir alimentos de origem animal, é essencial complementar com vitamina B12, independente de você já ter entrado ou não na menopausa. Se você tem 50 anos ou mais, ou se sofre de gastrite, redução da acidez estomacal, doença de Crohn ou doença celíaca, ou toma medicamento para diabetes, bloqueadores de ácido e pílulas anticoncepcionais, consulte o seu médico para testar o nível de vitamina B. Todas essas condições podem impactar negativamente os níveis de vitamina B. Se os seus níveis plasmáticos não melhoram depois de 3 a 4 semanas de experimentação, você pode tentar
vitamina B metiladas, metilcobalamina e metilfolato. Indicação: estresse e suporte cognitivo, evidências científicas de eficácia médias a altas. Dosagem para suporte cognitivo: 500 microgramas de vitamina B12, 600 a 800 microgramas de ácido fólico e 10 a 15 miligramas de vitamina B6, tomados diariamente com as refeições para redução do estresse. Adicione 100 miligramas de vitamina B5. Precauções: geralmente bem toleradas, nenhuma interação conhecida com medicamentos. Cálcio e vitamina D. O cálcio e a vitamina D são amplamente recomendados para a saúde óssea após a menopausa. O ideal é obter alimentos ricos em cálcio, como espinafre, couve-flor, couve, brócolis, iogurte, amêndoas e peixe com espinhas enlatado. Você pode precisar de suplementação se não conseguir ingerir cálcio suficiente apenas com a dieta. A vitamina D ajuda o corpo a absorver o cálcio e pode melhorar a secura vaginal. Nossa principal fonte de vitamina D é o sol, mas por várias razões, muitas pessoas têm deficiência de vitamina D, de modo que os suplementos podem ajudar Indicação: saúde óssea, evidências científicas de eficácia altas, dosagem 1.200 miligramas de cálcio de todas as fontes, somente alimentos ou alimentos com suplementos, e 800 a 1.000 unidades de vitamina D por dia. Precauções: geralmente bem tolerado. O cálcio pode reduzir a eficácia das aspirinas, da levotiroxina, o medicamento para a tireoide, e de alguns antibióticos. Magnésio é um mineral essencial que ajuda na função nervosa e muscular, além de ter um papel importante na regulação do sono, embora os efeitos dos suplementos de magnésio no sono sejam inconsistentes. Muitas mulheres na perimenopausa e na pós-menopausa relatam alívio da insônia ao usá-los. Indicação: problemas relacionados ao sono, evidências científicas de eficácias baixas, dosagem até 3 gramas de citrato de magnésio. 1 hora antes de dormir, cremes de magnésio também estão disponíveis. Precaução: geralmente bem tolerados. O magnésio pode causar fezes amolecidas e a diarreia. Pode reduzir a eficácia das aspirinas e da levotiroxina, um medicamento para a tireoide. Melatonina, muita atenção nesse momento, Brasil. Um hormônio produzido pelo cérebro, a melatonina ajuda a controlar os ciclos do sono. Os suplementos de melatonina podem ajudar a pegar no sono. São muito utilizados para combater a insônia. Se você estiver acordando no meio da noite, experimente formulações de liberação prolongada. Indicação: problemas relacionados ao sono. Evidência científica de eficácia alta. Dosagem: comprimidos de 1 a 3 miligramas ao deitar, por no máximo 2 semanas. A dosagem máxima é de 6 miligramas, geralmente seguro quando usado em curto prazo, nas doses recomendadas e tem possíveis interações com sedativos. Por que eu estou falando muito atenção? Porque esse suplemento ele é muito discutido quando se acessa pessoas profissionais, cientistas que trabalham com medicina baseada em evidência. A melatonina é muito discutida. O que se diz é que, por exemplo, essa informação que ela traz aqui para mim é bastante nova, de que pode ser usada durante 2 semanas em caso de insônia. Inclusive, o que caracteriza a insônia não é exatamente acordar no meio da noite. Insônia é uma coisa muito mais complexa que isso. Tá? Então, e o que os pesquisadores que trabalham baseado em evidência trazem é que a melatonina ela pode ser indicada para pessoas com alguns tipos de deficiência visual,
porque é a informação da luz do sol, que não precisa ser o sol direto, só a luz do dia, informa para uma parte do meu cérebro, diz assim, é dia, começa a liberar as substâncias importantes para essa pessoa viver o dia, certo? Então, algumas pessoas com deficiência visual. Outra indicação, jet lag. Você fez uma viagem e está num fuso horário completamente diferente do seu, e isso bagunçou o seu sono, a melatonina pode ajudar, mas faça isso com prescrição médica, com um especialista em sono e que trabalha com medicina baseada em evidências. Eu tenho inúmeros clientes em transição menopáusica que fica usando melatonina por conta própria, e aí a gente tem um grande problema, porque a melatonina é uma das suplementos e tal, que pode sim alterar a produção do seu próprio hormônio para o sono. Então, esse é um ponto aqui de suplemento muito discutido. Então, pesquise, tá? O que eu vejo como eficiente para sono saudável é higiene do sono, que ela começa desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E, inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar ele aqui nos cards, tá? Para você ter uma noção da complexidade. É isso, Brasil. Não tem pílula mágica, não, sinto dizer. Ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3 são anti-inflamatórios que ajudam nas funções do coração e do cérebro. Novas evidências indicam que suplementos de ômega 3 podem ajudar a reduzir suores noturnos e melhorar o humor, que, em geral, fica deprimido porque está associado à menopausa. Pode ser associado. Embora os resultados dos ensaios clínicos nem sempre sejam consistentes, a suplementação de ômega 3 também foi associada à redução do encolhimento cerebral, melhora do humor e da memória e, possivelmente, o menor risco de demência. A indicação é para suores noturnos, suporte cognitivo, evidências científicas de eficácia baixas para suores noturnos, médias e altas para humor e cognição. Dosagem, óleo de peixe ômega 3 de alto grau de pureza, óleo de algas contendo 500 a 1.000 miligramas de DHA e a 300 a 500 miligramas de EPA por dia. Precauções e interações moderadas com medicamentos para afinar o sangue, como varfarina e heparina. O excesso de ômega 3 pode resultar em sangramento e hematomas. Vitamina E. Tocoferol é uma vitamina solúvel em gordura que atua como antioxidante no corpo e ajuda no funcionamento do sistema biológico e imunológico. Alguns ensaios clínicos constataram a redução das ondas de calor após 4 semanas de suplementação da vitamina E. Ela também foi associada a uma redução de 35% a 40% das ondas de calor em pacientes com câncer de mama. Indicação, ondas de calor, evidências científicas de eficácia média alta. Dosagem, 800 unidades de um complexo misto de tocoferol, contendo tocoferóis, alfa, beta, gama, delta por dia. Precauções e interações moderadas com medicamentos para afinar o sangue, como varfarina e heparina. Se você tiver doença cardíaca ou diabetes, não tome mais que 400 unidades por dia. Bem, então terminamos aqui este capítulo polêmico e que eu também imagino que tenha te trazido muita informação nova, pelo menos para mim, foi super novo, inclusive esclareceu algumas coisas de suplementos que eu faço uso. Me conta aqui nos comentários se teve alguma novidade para você. Vou gostar de saber. Se você não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve. Assim, você vai ser notificada às segundas às 7 da manhã e às sextas às 18 horas de vídeos novos. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém que pode se beneficiar com este conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.